Olá, como estão todos vocês? Tudo bem? Eu queria falar hoje um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre as ciências que eu tenho estudado, as linhas que eu estudo e como que isso pode contribuir, na verdade, na minha vida e na vida dos meus pacientes, das pessoas que estão ao meu redor. Eu vou falar um pouquinho então da minha formação, e o que isso hoje colabora no meu trabalho, Eu sou graduada em Geografia, aí eu fiz a minha graduação, licenciatura em Geografia, dei aula durante durante o tempo da faculdade, eu dei aula durante um ano, amei minha experiência, eu acho que foi riquíssima. Eu dei aula para o ensino médio, para o segundo e terceiro ano. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito do contato com os alunos, Tinha uma média aí de uns 250 alunos, adolescentes. E para mim, a princípio, obviamente foi um desafio, mas logo se tornou algo muito prazeroso, o contato com aqueles adolescentes. Alguns eu mantive contato durante muito tempo e acompanhei a jornada deles, indo para a faculdade e tal. Foi um período assim realmente muito gostoso para mim, Hoje ainda me pergunto, tantos anos depois, me pergunto, aqueles que vieram mais próximos, que a gente acabou criando mais vínculo, eu me pergunto onde eles estão, o que eles estão fazendo, se já formaram família, se são hoje bons profissionais, Espero que sim, espero que estejam realizados também. E aí, um pouco tempo depois, eu resolvi fazer a psicopedagogia, Quando eu fiz geografia, eu pretendia me especializar em biogeografia, uma ciência unindo aí a biologia, que sempre foi uma área que eu gosto muito, e pensei em me especializar, e foi aí que eu conheci a psicopedagogia. Fiz o curso sem saber muito bem onde me levaria ou o que exatamente seria para mim. No entanto, logo que eu me formei, apareceu uma oportunidade, numa clínica que eu fiquei 5 anos. E eu me apaixonei, porque eu conheci aquelas crianças que tinham tantas necessidades, de não só de aprendizagem, mas de compreensão. Crianças que passam por tantas situações, numa sala de aula, onde elas não são compreendidas, às vezes com uma dislexia, com TDAH, o autismo. E eu fui me apaixonando, pelas crianças, que em alguns lugares a gente vê como os diferentes, E eu acabei me apaixonando demais por eles e fazendo o meu melhor para conseguir ajudá-los, para conseguir melhorar a autoestima deles, conseguir fazer com que eles acreditassem, novamente neles mesmos. E então esse trabalho durou um bom tempo, e no convívio com a equipe toda, psiquiatras, fonoaudiólogas, psicólogas, tal, eu também fui tomando gosto por essa questão do conhecimento da mente, E como que o cérebro funciona, como que essas crianças aprendiam, qual que é a diferença, do funcionamento cerebral, vamos dizer assim, de uma criança autista e de uma criança neurotípica. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, E aí quis conhecer um pouco mais, e como algumas dessas crianças que chegavam para mim tinham alguma dificuldade de aprendizagem e tinham também alguma questão emocional, eu fui procurar na psicanálise uma forma de melhorar mais meus atendimentos e de conseguir ajudá-los, também, se houvesse alguma questão emocional voltada aí para a questão até do inconsciente mesmo, que é o que a psicanálise trabalha, Ela faz uma exploração do inconsciente, mesmo sendo crianças. Já tinham, já podem ter algumas coisinhas guardadas que a gente consegue já trabalhar, Então, aí eu fui fazer a psicanálise, fiz uma pós-graduação em psicanálise, também gostei muito, amei.
me dediquei bastante e abriu novas portas, abriu uma nova janela mesmo de conhecimento e de como que o inconsciente é tão assim, é tão rico e faz tanta diferença, né, nas nossas tomadas de decisões, na forma com que a gente se comporta. E então foi algo assim, estudar os complexos paterno, materno, como que é aquela fase da amamentação, como que a fase, né, da criança, do vínculo da criança com a mãe, é tão importante na nossa vida até hoje como adultos, e como que essa entrada do pai nessa relação também faz tanta diferença. E por aí fui me apaixonando, fui conhecendo a ciência, né, e fui me apaixonando realmente também pela psicanálise. Desejei conhecer um pouco mais, né, sobre isso, e depois eu quis né, estudar um pouco de neurociência e fui fazer a pós em neuropsicopedagogia para entender a forma com que o cérebro, né, aprende, como que ele guarda essas informações, por que tem criança que aprende, por que tem criança que tem mais dificuldade de aprender. E aí fiz também essa pós em neuropsicopedagogia para buscar essas respostas, né? Então eu já conseguia entender um pouco da questão emocional através da psicanálise, eu já conseguia entender um pouco da função cerebral, como que, né, que tudo isso acontece, e também já conseguia entender um pouco sobre os transtornos, né, de aprendizagem, o que cada um significa, que tipo de intervenção eu conseguiria fazer dentro de cada um, né, desses transtornos para ajudar, né, a criança a se desenvolver na escola, a melhorar a autoestima, enfim. E aí, por fim, né, eu fui convidada para fazer um curso de PNL, que é Programação Neurolinguística, e realmente, assim, também fiquei encantada. Eu acho que ela veio complementar muito a questão da psicanálise, né? E antes da PNL, eu fiz também uma especialização em psicanálise positiva, que utiliza a base da psicanálise com a física quântica e a neurociência, né? Que são coisas também muito complexas. Enfim, e aí veio esse curso de PNL, que eu comecei a falar, da programação neurolinguística. Então, acho que tudo isso casou muito bem, né? Tudo isso veio trazer muitas respostas, e as pessoas me perguntam assim, exatamente qual a sua abordagem. Na verdade, eu utilizo tudo isso, porque eu acho que tudo que a gente aprende é muito válido, né? E eu acho que todas elas trouxeram grandes contribuições. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo mais alguma coisa, e comecei a ler muito a respeito, e estudar e aprofundar mais em alguns temas, né? Mas eu acho que todas elas juntas me trouxeram uma base para conseguir compreender muito melhor o ser humano, né? Nós somos cada um universo, então não existe uma receitinha pronta, né? Um protocolo para que chegue uma pessoa no meu consultório e eu consiga já pensar que vai ser daquela forma e já tenha tudo padronizado. Então é muito personalizado, cada um tem a sua história, e como são lindas essas histórias, né? E a gente transforma essas histórias tristes em histórias ricas e histórias de grandes lembranças, histórias de vitórias, né? Porque se a pessoa chegou até aqui para me contar essa história, certamente ela é uma vencedora, porque por mais triste e difícil que tenha sido, ela venceu porque ela está aqui no consultório me contando hoje essa história. E tudo isso é muito rico para mim, eu amo o que eu faço, né? Todo mundo que me conhece, que passa por aqui, sabe que eu amo o que eu faço. Eu tenho muito prazer, né, em conhecer as pessoas, em conhecer suas histórias e poder contribuir com aquilo que eu tenho aprendido, né, com aquilo que eu tenho estudado. São ciências maravilhosas. A gente consegue, como a nossa mente é atemporal, né, ela não tem essa noção de tempo, a gente consegue voltar em algumas situações, né, da vida, algumas lembranças, e ressignificar essas lembranças, né? O que eu acho de tão interessante é a questão de conseguir ressignificar, né, as crenças, pessoas que chegam aqui pensando que não conseguem nada, que nunca vão dar certo, que nunca vão conseguir.
às vezes porque ouviram dos pais a vida inteira que não ia dar em nada, que aquela criança era preguiçosa, que ela não sabia fazer nada, e acabou que essa convicção ficou dentro dela, né? E aí a gente volta, a gente trabalha esses aspectos, né? A gente consegue ressignificar essas lembranças e essas crenças, né? E às vezes em pouco tempo eu recebo um feedback tão positivo dessas pessoas de que a vida delas foi transformada porque elas começaram a acreditar nelas mesmas, porque elas conseguiram ver o potencial que elas têm, porque elas conseguiram virar uma página, fechar uma página do passado, né? E começar uma nova história, que é isso que nós fazemos, né? Nós entendemos que nós temos ainda muitas páginas para serem escritas e que a caneta está nas nossas mãos e que a gente vai decidir daqui para frente como vai ser. Se a gente vai ficar lá no passado lamentando as coisas ruins que aconteceram ou se daqui para frente nós vamos fazer uma nova história. Se daqui para frente nós vamos nos permitir ser felizes e conquistar aquilo que a gente quer e conquistar nossos sonhos, tá bom? Então assim, né, muitas pessoas me perguntam um pouquinho sobre cada uma dessas ciências, né? E são todas riquíssimas, né? São contribuições maravilhosas, ferramentas maravilhosas que realmente transformam a vida da gente, né? A própria PNL tem uma série de ensinamentos, de ferramentas que ao ter contato com elas, nunca mais você consegue pensar da mesma forma que você pensava antes. Realmente você tem uma mudança de crença, né? E isso é muito importante, isso te faz ver o mundo de uma forma diferente, tá bom? Então um grande beijo para vocês. Se precisarem de alguma coisa, manda mensagem aí pelo direct, eu vou responder. Se precisarem de alguma ajuda, de atendimento, né, quiserem vir conhecer a clínica, nós estamos aqui de braços abertos. A gente tem uma equipe muito boa de profissionais aqui, desde psicanalista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. A gente tem uma equipe muito boa que está muito disposta, muito comprometida para fazer o nosso melhor, para que cada pessoa que entra aqui seja realmente transformada, tenha a vida, no mínimo, assim, saia daqui muito realizado, muito satisfeito com aquilo que a gente está, com a nossa proposta de trabalho, com aquilo que a gente está se propondo a fazer, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.